Janeiro ficou marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e em diversos países. A posse do presidente americano Joe Biden e o pedido de impeachment contra Trump. Terminamos o ano falando da pandemia de Covid-19 e começamos com ela também. Os números ainda são alarmantes. Em janeiro, o Brasil passou da marca de 200 mil mortes por Covid-19, pouco menos de 10 meses depois de registrar oficialmente a sua primeira morte pelo novo coronavírus. Em mortes, o país só está atrás dos Estados Unidos, onde já morreram 440 mil pessoas. Mais de 9 milhões de brasileiros já foram contaminados pelo coronavírus e é o terceiro país em número de casos. Estados Unidos e Índia são os dois primeiros. Em meio aos casos e à notícia de tantas mortes causadas pelo novo coronavírus, o mês de janeiro também trouxe esperança para os brasileiros com a divulgação da eficácia da vacina Coronavac. Depois de muitos questionamentos da comunidade científica, o Instituto Butantan divulgou a taxa de eficácia geral da vacina contra a Covid-19, desenvolvida com a chinesa Sinovac. O imunizante teve eficácia global de 50,38% nos testes realizados no Brasil. A taxa indica a capacidade da vacina de proteger contra todos os casos da doença, casos sejam leves, moderados ou também graves. Em relação aos casos moderados e graves, a eficácia é de 100%. No dia seguinte da divulgação da eficácia da Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido para uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Foi aprovado o uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac do Instituto Butantan e da Sinovac e da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, representada no Brasil pela Fiocruz. Minutos depois, uma enfermeira de São Paulo, Mônica Calanzes, de 54 anos, se tornou a primeira pessoa a receber a vacina no país. Do grupo de risco por ser obesa, hipertensa e diabética, e ela também trabalha em UTI de um hospital. O mês de janeiro também marcou o colapso no estado do Amazonas, causado pela pandemia do novo coronavírus. Hospitais sem oxigênio e profissionais da saúde vendo pacientes de Covid morrerem asfixiados, doentes, levados a outros estados, cemitérios sem vagas e toque de recolher. A falta de planejamento das esferas federais e locais, além do negacionismo de muitos em relação à pandemia, com o descumprimento das medidas de proteção, são apontadas por especialistas como as causas do caos no estado. O Japão anunciou que janeiro detectou uma nova variante do coronavírus em 4 viajantes que estavam no Brasil. Os passageiros estavam no Amazonas e desembarcaram em Tóquio no dia 2. Autoridades disseram que a nova cepa é diferente das que foram identificadas no Reino Unido e na África do Sul, mas ainda não há evidências de que ela seja também mais infecciosa. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, declarou este mês que a situação no Brasil da pandemia de Covid-19 continua a ser preocupante. Segundo o diretor, a única forma de resolver o problema no Brasil é suprimir a transmissão comunitária com união das esferas de governo e das comunidades locais. E ainda falando da pandemia do novo coronavírus, janeiro trouxe outra marca negativa. O mundo ultrapassou 100 milhões de casos confirmados da infecção pelo coronavírus, segundo contagem mantida pela Universidade Johns Hopkins. Uma em cada 76 pessoas no planeta foi diagnosticada com Covid-19. Estados Unidos, Brasil e Índia lideram a lista dos países mais afetados. O total de mortes associadas à Covid-19 no mundo passa de 2,1 milhão de pessoas. Apoiadores do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos invadiram o Congresso no início do mês. Eles entraram no Capitólio durante a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro, forçando a saída abrupta de parlamentares e a interrupção da cerimônia. 5 pessoas morreram durante a invasão, sendo um policial e 4 manifestantes. A tentativa de golpe entra para a história dos Estados Unidos. A insistência de Trump em permanecer no poder causou um colapso no Partido Republicano.
Após a invasão do Capitólio, a oposição democrata na Câmara dos Representantes iniciou os trâmites para um processo de impeachment contra Donald Trump. O partido apresentou formalmente uma acusação contra Trump por incitação a uma insurreição, em referência à invasão no Capitólio. Após alguns dias, a Câmara dos Estados Unidos aprovou a abertura de um processo de impeachment. Foram 232 votos a 197. Todos os democratas votaram a favor e a maioria dos republicanos votou contra, mas ocorreram 10 desistências entre os deputados do partido. Agora, o pedido de impeachment segue para o Senado, com julgamento marcado para o dia 8 de setembro. No entanto, como Trump já não é mais presidente, o impeachment teria efeito simbólico. Trump não perderia nenhum dos benefícios de um ex-presidente, como pensão e proteção do serviço secreto. Há uma chance pequena de Trump ser impedido de concorrer às eleições de 2024. Para isso acontecer, o impeachment deve ser aprovado no Senado e depois ser feita mais uma votação sobre elegibilidade. No dia 20 de janeiro, o democrata Joe Biden foi empossado como o 46º presidente dos Estados Unidos em uma cerimônia em frente ao Capitólio, em Washington. Kamala Harris também foi oficializada como a 49ª vice-presidente do país. A cerimônia também marcou o fim da era Trump. Biden já iniciou seu mandato revogando a ordem de Trump que proibia transgêneros de servirem nas Forças Armadas. Mas não é só de pandemia de Covid-19 que marcou os assuntos do mês de janeiro. O início de 2021 foi o marco da ruptura definitiva do Reino Unido com a União Europeia, mais de 4 anos depois dos britânicos votarem pelo Brexit. O país já deixara o bloco em janeiro de 2020, mas agora chega ao fim do período de transição, marcando a saída britânica do mercado comum e da União Aduaneira. A Coreia do Sul descriminalizou o aborto, o direito à interrupção voluntária da gravidez, antes só aceito para vítimas de estupro ou em casos de risco à saúde da gestante. Agora é extensivo a todas as mulheres. A lei que criminalizava o aborto foi retirada no primeiro dia do ano de 2021, da legislação do país. No final do ano passado, a Argentina também descriminalizou o aborto. Já no Brasil, o presidente Bolsonaro se manifestou dizendo que jamais deixaria isso acontecer no país. Um ataque a 100 civis do Níger por jihadistas no início de janeiro foi considerado um dos piores massacres civis no país da África Ocidental. A chacina ocorreu entre os 2 turnos da eleição presidencial nigeriana e é um desafio para a democracia de uma das nações mais pobres do mundo. O Níger tenta estabelecer uma democracia, mas jihadistas promovem ataques para tentar controlar algumas partes do país. O primeiro tratado para banir as armas nucleares entrou em vigor. O pacto internacional foi ratificado por 51 países, embora nenhum seja potência nuclear. A Alemanha, que hospedava ogivas nucleares americanas, também não assinou o documento. O Tratado da ONU sobre a proibição de armas nucleares proíbe seus signatários de produzir, armazenar, vender e utilizar armas nucleares.